Bom, como nós combinamos hoje de manhã, nós vamos estar dando continuidade ao tema que nós apresentamos hoje cedo, que é Aprendendo com o Silêncio de José. E esse José, que eu estou me referindo, é José, esposa de Maria, mãe do nosso Senhor. E apesar de ele ter sido um homem que não falou na Bíblia, você não vê um relato de uma fala de José, só é relatado as suas ações. Ele é um homem, José é um homem que tem muito para nos ensinar. E nós separamos entre muitas coisas, com certeza tem outras coisas, 4 lições da vida de José que podem nos ajudar na nossa caminhada. Amém? E nós destacamos de manhã, vamos estar falando de forma resumida, que José foi escolhido por Deus a dedo. Nem todas as pessoas poderiam fazer o que José fez. Aparentemente, a função de José, ali né, no relato bíblico, aparentemente é uma função muito simples. Qualquer pessoa podia fazer, que nem a gente brincou de manhã nas nossas peças de Natal. Né? Qualquer um pode ser José. Né? Não fala nada, fica do lado de Maria ali, na manjedoura, e muitas vezes não é nem percebido na história. Mas na vida real, José foi de muita importância e não era qualquer homem, nem naquela época e nem hoje, faria a função de José, obedeceria a Deus da forma como José obedeceu. E nós apresentamos 2 pontos hoje de manhã, que era um homem que não pensava em si mesmo, e fizemos algumas subdivisões, né? Então, tanto ele não pensava em si mesmo, que ele pensou até em deixar Maria, não por causa da sua reputação, mas para que poupasse Maria de uma exposição pública, até de morte. Então, sabendo que aquele filho tinha vindo do Espírito, não era dele, mas mesmo assim ele se viu, ele aceitou até a possibilidade de levar toda aquela culpa sobre uma coisa que ele realmente não tinha culpa nenhuma. E ele fez isso porque amava a Deus, amava Maria, e a respeitava também. Ele amava Maria, mas ele respeitava. Ele sabia que aquela era uma mulher justa, santa diante de Deus. E ele tinha confiança que aquilo que estava acontecendo com ela, aquela concepção pelo Espírito, era realmente uma coisa de Deus. E o segundo ponto que nós apresentamos foi que José era um homem que esperava no Senhor Jesus para agir. Ele não agia por conta própria. Ele pensou em deixar Maria, mas antes de deixar, ele meditou. Que nós vamos ler, os irmãos vão ver. Ele meditou. Primeiro ele pensou, será que essa é a melhor coisa que eu devo fazer? Até que um anjo veio e falou com ele e ele mudou de ideia. Então era um homem que, mesmo sob pressão, ele não agia por conta própria. Não saía chutando tudo, eu vou fazer, tem que resolver. Como muitas vezes nós fazemos, né? Quando estamos diante de uma pressão, de uma situação apertada, então a gente toma qualquer decisão, fala, não, tem que fazer alguma coisa. E acaba, às vezes, fazendo coisa que depois a gente vem até a se arrepender. E em outra subdivisão, que nós falamos hoje de manhã, que era um homem também que estava disposto a cooperar com Deus. Né? Como ele era um homem que esperava a orientação de Deus, então ele cooperava com Deus. Então ele sabia que ele fazia parte de um grande plano de Deus. E ele falou, mas, Senhor, eu faço parte desse plano e estou disposto a cooperar contigo, porque apesar de Deus poder fazer tudo, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, Deus nos chama para fazer parte do seu plano e cooperar com o seu plano. Porque lá em 1 Coríntios 3:9 está dizendo que de Deus nós somos cooperadores. Então, apesar de Deus não precisar de nada nosso, porque dele, Ele não é servido por mãos humanas, e dele vem a vida, a respiração e tudo mais, Ele busca a nossa parceria para que Ele possa cumprir o seu plano. Então, por isso que Deus às vezes insiste com a gente. Ele pode fazer as coisas, mas Ele quer que eu e você participemos do seu propósito. Maga, pega minha aguinha, por favor. Que nós participemos do seu propósito. Quase preguei de novo a mensagem de manhã, né? Mas é um resumo para os irmãos entenderem a segunda parte da mensagem. E tudo isso que eu falei está de forma mais clara na mensagem da parte da manhã. Então, antes de nós entrarmos na segunda parte e abordarmos mais 2 aspectos da vida de José, vamos abrir as Escrituras, irmãos, lá no texto que nós vemos de manhã, que é Mateus, capítulo 1, do versículo 18
até o versículo 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, e esse prometido a casamento era mais do que um noivado, era um contrato que eles tinham naquela época, quase que irrevogável. Não eram casados ainda, mas era um contrato muito sério que era feito ali dentro da cultura judaica na época do Nosso Senhor. Prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida Maria do Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão que nós comentamos nesse resumo. Mas enquanto ele pensava em deixar Maria, por causa do acontecido dela estar grávida pelo Espírito Santo, mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta, no caso, o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha dito, lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. Então, enquanto ela estava no período de gravidez do nosso Senhor Jesus, José não teve nenhum tipo de relação física com Maria. Depois que nosso Senhor Jesus nasceu, nós falamos isso de manhã, porque existe uma divergência e uma controvérsia com relação a isso, no meio teológico, né? Entre o meio teológico católico e protestante, que Maria continuou virgem mesmo após o nascimento do Senhor Jesus e que José nunca tocou, nunca conheceu ela fisicamente. Mas o texto aqui não diz isso. Ele diz que, contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao seu primogênito. E José colocou o nome de Jesus. Após o nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida de casal normal. Amém, irmãos? E eu não sei se os irmãos estão sentindo um chiado no meu microfone, os irmãos aí do som. Está incomodando o chiado aí? Não. Já está incomodando a mim só, então tudo bem. Mas os irmãos estão ouvindo bem aí atrás, tranquilo. Então, vamos tocando assim. Então, irmãos, através desse relato desse homem que não falava, não era mudo, né? Que não tem nenhum relato de sua fala nas Escrituras, muitas das suas atitudes, né? Elas foram de muita serventia para nós. E hoje, agora à noite, nós vamos abordar duas lições importantes. Eu espero que essas lições nos ajudem na nossa caminhada. O objetivo aqui, irmãos, não é que ninguém seja como José, ninguém seja como Davi, ninguém seja como... Não, Deus quer que você seja você. É um detalhe que a gente tem que entender. Deus quer que você seja você. Que eu seja o Nelson em toda a sua plenitude, a Margarete em toda a sua plenitude, o pastor Osvalneiro em toda a plenitude, Fernando, Stephanie e os demais irmãos. Cada um seja o que você... Da maneira como se você é, dentro de toda a plenitude. Só que os exemplos das pessoas podem nos ajudar a chegar nesse propósito de Deus. Eu não quero fazer uma confusão aqui, que nós temos que ser igual a José, ou temos que ser igual a Paulo, ou temos que ser igual a Pedro. Não, você tem que ser você. E permitir que Deus te use dentro daquilo que Deus propôs para você e com as suas limitações. Não já viu uma garrafa térmica? Se uma garrafa térmica cair no chão, o que acontece? Pode responder. O que acontece? Caiu uma garrafa térmica no chão. Quebra
o vidro, porque o vidro é muito sensível. Agora, se você colocar água lá 100, 200 graus centígrados dentro de uma garrafa térmica, aquele vidro vai romper? Não, porque ele tem resistência para algumas coisas, mas para outras não. Uma garrafa térmica não tem resistência para uma queda, mas ele tem resistência para altas temperaturas. Então, às vezes, você pode não ser muito bom numa coisa, mas pode ser excelente em outra. A questão é que, às vezes, naquilo que nós somos bons, às vezes a gente estraga também, né? A gente não é bom no negócio e naquilo que a gente é bom, a gente consegue estragar. Então, você precisa entender no que Deus pode contar mais comigo. Então, nisso aí, Senhor, está diante de Ti, me usa nisso, porque eu não sou bom nisso aqui. Eu não sou bom para cantar, talvez não seja bom, um exemplo, logicamente, para falar, não sou bom para isso, não sou bom para aquilo, mas nisso aqui o Senhor sabe que eu pode contar comigo, eu gosto de fazer, usa-me nessa área. Então, para que você não fique, às vezes a gente cai naquele erro, não, fica olhando a vida de uma pessoa e fala, eu quero ser igual àquela pessoa. Não, eu vou usar o exemplo daquela pessoa para melhorar aquilo que eu sei que pode ser melhorado na minha vida dentro do propósito que Deus tem para mim. E José tinha um aspecto, irmão, muito importante na vida dele, que a gente percebe na leitura do relato da vida de José, que José, ele obedecia a Deus prontamente, sem questionar. Igual a gente. Deus mandava fazer, ele fazia na hora e não questionava nada. Então José, assim, pelo relato, se ele questionava, não está registrado. Mas todas as vezes que Deus mandava José fazer alguma coisa, ele fazia na hora e não questionava. Que é uma coisa muito difícil. Não é qualquer pessoa que consegue. Nós até exemplificamos de manhã. Vários homens de Deus, que Deus chamou, levantou, tipo Moisés, Ezequias, Moisés, Jeremias, Jonas e outros mais, irmãos, vai estar lembrando aí, que Deus chamou, falou, olha, eu quero que você me faça isso. Ah, Senhor, eu não sei falar. Moisés, eu não sei falar. Aí eu preciso de uma prova, que nem Gideão, eu preciso de uma prova. Se é o Senhor mesmo que está me mandando, então faz acontecer isso, faz acontecer aquilo. Aí Jonas vai para um lado, Jonas vai para o outro. Jeremias, ai Senhor, eu sou uma criança. Então cada um tinha uma desculpa para fugir do chamado de Deus, né? Apesar de serem homens de Deus, mas eles tinham sempre uma maneira, se eu puder escapar, eu escapo. Mas José não. José agiu prontamente, sem questionar. E a gente até fez um destaque de manhã, que além de José obedecer a Deus sem questionar, dentro da situação que ele viveu aqui, ele não foi avisado de nada previamente. Porque Deus poderia, quando ele olhasse para Maria assim, vamos brincar, né, um pouquinho. Olhou para Maria assim, falou, poxa, acho que eu vou pedir a mão daquela moça em casamento. Estou apaixonado por aquela moça ali, a Maria, viu? Poxa, é tão bonita, eu gostei tanto dela. Acho que eu vou começar a namorar com a Maria, né? Aí Deus chegar para ele num sonho, porque Deus sempre fala com ele em sonho, né? Aí chegava para ele, ó, José, tudo bem, você pode estar apaixonado. Maria realmente é gente boa, Maria, você pode ficar com ela que não vai ter problema, só que tem um detalhe, hein? Ela vai se engravidar do Espírito Santo e você vai ter que carregar isso junto com você e tal. E aí José poderia até pensar, não, Senhor, não, mas eu aceito o desafio, não, mesmo assim eu quero ficar com ela. Mas não aconteceu nada disso com José, irmão. Quando Maria engravidou, ele ficou sabendo depois que a coisa estava pronta, ele já estava com o contrato assinado de noivado, não podia abrir mão daquilo, já estava todo envolvido no negócio. Não tinha como ele sair fora. Ele poderia sair, mas ele preferiu não sair e preferiu cooperar com Deus nessa situação. Então era um homem que ele obedecia a Deus prontamente. Vamos ver um outro exemplo, irmãos, da prontidão de obediência de José? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 1, versículo 18. Lucas 1, 18. Nós vamos fazer um comparativo de José com outro homem de Deus da Bíblia. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim: então Zacarias indagou o anjo. Mas vamos falar quem é esse Zacarias aí. Então Zacarias indagou o anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Quem era esse Zacarias?
Esse Zacarias, ele era esposo de Isabel, pai de João Batista. O que aconteceu aqui nesse evento? Zacarias era um sacerdote, ele foi escolhido para entrar lá no templo do Senhor para oferecer incenso, né? Isso era uma coisa que acontecia raramente com uma pessoa, era praticamente um grande privilégio, e a sorte caiu sobre ele para ele entrar lá para oferecer incenso no lugar santíssimo. Então caiu sobre Zacarias essa incumbência, esse encargo, essa responsabilidade. Então esse homem era um sacerdote, só que esse homem, vamos voltar lá no capítulo 1, versículo 6 de Lucas, olha como Deus, olha o testemunho que Deus dá desse homem, Zacarias, e da sua mulher. Os dois, aqui no caso, vamos ler os 5 para o irmão entender. Na época de Herodes, Lucas 1, 5 e 6, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão, era de uma família levítica, né? E sacerdotal também. Os dois, Isabel e Zacarias, andavam de que maneira, irmãos? De qualquer jeito? Eles andavam do jeito que eles queriam? Andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Então, guarde isso aí. O casal era um casal justo, um casal já idoso, experiente, que cumpria todos os mandamentos do Senhor. E para esse casal idoso, sendo que Isabel, além de idosa, era estéril, e Zacarias era idoso. E eles não tinham filhos. Eles não tinham nenhum filho. E eles oravam para ter um filho. Aí, quando Zacarias foi escolhido para entrar lá no templo do Senhor e fazer o ritual lá de incenso no lugar santíssimo, apareceu um anjo para Zacarias. Apareceu um anjo para ele lá. Falou: olha, Zacarias, eu sou o anjo da parte de Deus e vim aqui falar para você que a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Que oração? Vocês não estão pedindo um filho, tal, e papapá. Então, Deus ouviu a oração e vocês vão ter um filho. O nome dele vai ser João, ele vai ser a alegria de muitos, vai converter muitos corações, aquela coisa linda. Esse menino não vai poder tomar bebida forte, vai ser um nazireu de Deus, não vai poder tomar bebida fermentada, vai ser um escolhido separado de Deus. Olha que privilégio, né, irmão? Ele falou: e Deus ouviu a oração de vocês e vai cumprir isso na vida de vocês. Aí Zacarias ouviu, aqui, irmãos, destaque, ele estava ali no lugar santíssimo e o anjo estava falando com ele, ali, face a face, tete a tete. O anjo estava falando com ele. Aí o anjo faz toda essa exposição, falando que Deus ouviu a oração, se apresentou como anjo Gabriel. Aí lá no 18, depois que o Zacarias ouviu tudo isso, e esse Zacarias, era esse Zacarias justo, que andava em todos os caminhos de Deus, né, que nós lemos no versículo 6 lá. Aí quando o anjo terminou a exposição, olha o que Zacarias responde para o anjo. Então Zacarias perguntou para o anjo, indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa igualmente de idade avançada. Então ele falou: como que isso vai cumprir na minha vida? Eu já sou idoso e minha mulher de idade avançada. Então, se eu fosse o anjo, eu falei: por que você estava orando então? Você estava orando para ter um filho, agora que eu estou falando que você vai ter um filho, você fala que não dá para ter porque você é velho? Então por que você estava orando por quê? Então é meio incoerente o que Zacarias estava falando. Só que uma coisa é eu falar isso para um anjo, uma coisa é Zacarias, com todo aquele perfil lá, né? Aí ele falou isso para o anjo: mas peraí, como que eu vou ter certeza? Eu vou me certificar que isso vai acontecer? Se a minha mulher é velha, é idosa, estéril, e eu também já sou um homem de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou, 19, aí o anjo ficou meio bravo. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio. Aqui é mudo mesmo, não é que nem José, não. Eis que permanecerá em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então ele foi repreendido pelo anjo,
Mas Zacarias não era qualquer um. E a situação de Zacarias era mais, assim, comparadamente, mais simples do que a situação de José. Por isso que eu estou fazendo esse comparativo. José, olha, o Espírito Santo envolveu Maria, ela está grávida do Espírito Santo. É diferente do caso de... Então, José não estava esperando aquilo, não tinha planejado aquilo, nunca passou na cabeça dele aquilo, e ele estava dentro daquela situação, e não retrucou. E Zacarias, que estava orando, pedindo a Deus, porque ele queria ser pai, a Isabel queria ser mãe, na hora que o anjo vem e fala, não, Deus ouviu a oração de vocês, Deus vai estar respondendo a oração de vocês. Fala, não, peraí, não é possível. Não tem lógica, eu sou velho. Os irmãos estão percebendo como que a fé de José tinha um plus aí, tinha um a mais na vida de Senhor, apesar de ele não falar nada na Bíblia. Como que ele era diferente na sua fé, na maneira como ele encarava o propósito e a vontade de Deus. Agora a gente pula lá para Lucas, no texto que vamos só reforçar o texto. Não, Lucas não, irmãos, desculpa. Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. Então, o anjo chegou para Zacarias e essa passagem que eu falei de Zacarias e Isabel aconteceu praticamente simultaneamente, foi na mesma época, né? Então, aí no 24 de Mateus 1, 24 e 25, diz assim, José, ao despertar do sono, o anjo falou para Zacarias, face a face, com José falou em sonho, que é uma grande diferença também. Você sonhou com uma coisa, o anjo chegar, aparecer para você e falar, outra coisa, você dormiu e sonhou com o anjo falando com você. A primeira coisa que você vai levantar quando acordar, que vai fazer quando acordar, vai, será que esse sonho tem a ver mesmo? Será que é de Deus? É uma dúvida, é um sonho, né? Mas olha a atitude de José. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Não questionou, irmãos. Isso é sério. O homem acordou, Senhor, já estou praticando aquilo que o Senhor me mandou. O casamento que estava programado para não sei quanto tempo, já vamos antecipar tudo isso, já vamos casar, já pegou Maria e já foi para Galiléia, já foi resolvendo a vida dele. Porque ele sabia, essa é a vontade de Deus para a minha vida, não teve questionamento. Ai, Senhor, e agora? O que eu vou? Não. Eu estava em dúvida lá atrás, lá no versículo 20 eu estava em dúvida, se eu ia fugir, se eu ia abandonar Maria. Mas o anjo falou, Deus falou através do anjo que era para mim ficar, que era para mim assumir ela como esposa. O cara acordou, já foi resolvendo a situação. Isso chama-se prontidão na obediência, irmãos. É difícil? É lógico que é difícil ser assim. Mas a gente tem que entender. Esse é o padrão de Deus para as nossas. É o que Deus espera de nós. Falei e fui obedecido. Samuel, eis-me aqui, Senhor. Já foi lá no pé de Eli para saber o que estava acontecendo. Não, Eli, eu não te chamei, não. Aí depois voltou a dormir o menino Samuel correu lá no pé de Eli, Senhor, eis-me aqui. Não fica, né? Não ficou, mas de novo Eli está me chamando. Deixa eu dormir, né? 3 horas da manhã. Não, levantou e já foi ver o que Eli, que era o sacerdote, queria. Mas Eli falou, não te chamei, não. Aí quando Eli se tocou, falou, olha, se você ouvir essa voz de novo te chamando, você fala assim, eis-me aqui, Senhor. E o menino prontamente disse, eis-me aqui. Quando o Senhor o chamou pela terceira vez. E nós, mano, temos que buscar esse coração. Um coração pronto para obedecer. Um coração atento à voz de Deus e pronto para cumprir. Para Zacarias, Deus falou, para Zacarias o anjo falou pessoalmente. E ele ainda contestou, e era um homem de Deus, hein? Que obedecia a todos os mandamentos de Deus, não andava de forma irrepreensível. Era um santo de Deus. Nada assim para criticá-lo. Mas aí você percebe que dentro da situação, como que José ainda foi ainda mais fiel a Deus no cumprimento da sua palavra. Um outro exemplo que mostra a prontidão de a prontidão de José para obedecer. Quando eu estou assistindo em casa, mas o que eu troco de nome? Os irmãos me perdoem, tá? Chama José de Maria, Maria de João, mas tudo bem, os irmãos estão entendendo que eu estou falando de José, né? Então, um outro exemplo que mostra a prontidão de José na obediência é em Mateus capítulo 2, versículo 13 e versículo 14.
que foi quando Herodes ficou irado porque os magos o enganaram e falou: agora vamos matar todas as crianças. Aí Deus mandou José fugir para o Egito. José e Maria fugir para o Egito. Então, Mateus capítulo 2, versículo 3 diz assim, depois que partiram, eis que um anjo do Senhor, de novo anjo, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. Olha o que diz no 14, irmãos. Atenção aos detalhes. José se levantou e tomou o menino e sua mãe e durante o que, irmão? A gente normalmente dorme à noite, né? O anjo apareceu para ele em sonho à noite e naquela mesma noite ele acordou durante a noite, arrumou suas malas e partiu para o Egito no dia seguinte. Não, partiu de noite. Nem esperou amanhecer. O anjo falou: olha, Herodes vai matar o menino, vai procurar o menino para matar. Mas Deus não podia livrar Jesus, Paulo? Medo de Herodes. Está vendo como Deus coopera com a gente? Coopera com a gente. Ele coopera com a gente, mas como ele busca uma cooperação, a nossa cooperação no plano dele, Deus não podia esconder lá, cegar o soldado quando viesse pegar Jesus. Podia fazer tudo isso. Ele poderia fazer, porque a gente vê ele fazendo isso lá no Velho Testamento, ganhando guerra só com trombeta, cegando o exército inteiro, ele mandando trovão. Deus fez tudo isso. Mas no caso de Jesus, seu filho, ele falou: não, eu preciso de José. Pega o menino, mandou um anjo falar à noite, pega o menino à noite e vai para o Egito. Ele acordou. Maria, o anjo de Deus falou comigo para a gente ir para o Egito. E na mesma noite pegou e foi para o Egito. E sabe quanto tempo ele ficou no Egito, irmãos? Até que a fúria de Herodes acabasse? Pelo menos 2 anos. Pelo menos, no mínimo 2 anos. Tem teólogos que falam que ficou... Existe aí uma discussão entre 2 a 7 anos. Ele ficou lá no Egito esperando Deus falar para ele: volta. A prontidão para obedecer. E os irmãos acham que José não tinha responsabilidade? José não tinha trabalho, José não tinha as suas obrigações, não tinha orçamento para... Ele trabalhava lá de carpinteiro, né? E carpinteiro, irmão, não é só fazer banco, não. Carpinteiro naquela época era fazer casa, tudo, né? Era um pouco mais amplo do que nós entendemos hoje. Então ele era tipo um construtor. Talvez ele tinha orçamento para fechar, compromisso para cumprir. Aí Deus falou: vai para lá, vai para o Egito. Ele largou tudo aquilo e foi para o Egito. E ficou aguardando lá no Egito a hora de voltar. Isso é muito significativo, irmãos, porque nós não temos essa paciência no nosso coração. Nós, por muito menos, abandonamos e Deus me larga e não vou fazer mais. Não, mas Deus está falando ao nosso coração. Olhe na vida desse homem. Eu falando com ele através de um anjo ali num sonho. Ele levantava e não questionava. Ele simplesmente ia e obedecia prontamente, sem reclamar, sem murmurar, sem retrucar. Sem retrucar. E ainda em Mateus capítulo 2, versículo 19 a 23, vamos ler, porque aí no 13 e 14, José foi para o Egito, mas depois ele teve que voltar, né? Vamos ver como é que foi a experiência da volta de José do Egito. Também tem alguma coisinha aqui para nós. Mateus capítulo 2, de 19 a 23. Após a morte de Herodes, eis que um anjo, de novo um anjo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Então José se levantou prontamente, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, o pai Herodes tinha morrido, mas o filho estava no lugar, e ele não sabia se a coisa estava bem resolvida. Teve medo de ir para lá. Contudo,
tendo sido avisado em sonho por divina revelação, ele teve medo, mas ele falou, eu tenho medo, mas eu vou para lá, né? Eu vou lá para a Judéia, para o lugar onde ele morava. Apesar do meu medo, eu vou para lá. Mas aí ele recebeu a orientação de Deus para não ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho, em divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré, e cumpriu-se assim o que fora dito pelos profetas: este será chamado de Nazareno. Porque tudo isso eram cumprimentos de profecia. Apesar que esses cumprimentos de profecia foram revelados para os apóstolos depois. Quando José estava vivendo a situação, irmãos, olha, a Virgem conceberá, ele não fez essa ligação. O que está acontecendo com Maria e comigo é aquilo que o Isaías falou. Provavelmente ele nem entendeu o que estava acontecendo, ele só estava obedecendo. Quando ele foi para Nazaré, ele não estava, não, eu estou indo para Nazaré porque está escrito lá o endereço de onde o Filho de Deus tem que morar em Nazaré. Está o endereço de onde o Filho de Deus tinha que nascer, tem que ser em Belém. Não, talvez ele tivesse, mas ele não sabia que aquilo estava se cumprindo nele. Ele estava ali dentro de uma situação e simplesmente obedecendo a Deus. Então a prontidão em obedecer foi tanto para ir para o Egito como para voltar do Egito. Entendeu? Então ele ficou aguardando a vontade de Deus. Não ficou lá, Senhor, acho que eu vou voltar. Não, esperou a ordem do Senhor. E o segundo aspecto, irmão, o quarto, na verdade, o segundo aqui da noite, mas o quarto da primeira e da segunda parte dessa mensagem, é que nós vamos destacar esse detalhe na vida de José, que nós percebemos que José estava muito envolvido com sonhos e com anjos. Sonhos e anjos. Isso é muito importante, a gente dar uma destacada, porque a gente pode se complicar com isso aí. Olhar na vida de José e falar, não, se Deus falar comigo através de um anjo em sonho, aí eu faço, senão não faço. Aí começa a achar que isso é uma doutrina. Eu só não, o irmão chega, irmão, Deus está falando para você perdoar o seu pai, aquilo que ele te fez, né? Não, mas se Deus me falar num sonho com um anjo me falando para me perdoar meu pai, não, mas está escrito, irmão. Não, mas eu sei que está escrito, mas eu só faço as coisas se um anjo me dirigir para fazer. Então tem muita gente hoje em dia que é dirigido por anjo, dirigido por profeta, dirigido por isso, dirigido por aquilo, mas não é dirigido pela palavra de Deus. Mas no caso de José, tudo que acontecia com ele era por meio de anjo, porque, na verdade, irmãos, o período que José estava vivendo era um período que a revelação da palavra de Deus ainda não estava completa. Nós temos que entender isso. Nós já estudamos isso, já aprendemos isso em escola dominical e em estudos de escola dominical. Nós já sempre frisamos que a revelação ela é progressiva, ela não estava completa. E era a forma que Deus tinha para falar naquela época para os seus filhos, era através de anjo, era através de sonho, através de visão. Ele fala hoje através de anjo. Deus pode realmente se manifestar na sua vida, num caso específico, através de um anjo, numa visão e tal, mas ali era praticamente a forma que Deus tinha, porque a revelação da palavra ainda não estava completa. Então isso era muito comum para aqueles homens santos que viviam na vontade de Deus naquela época. Mas nós não vemos, irmãos, isso é o detalhe, apesar dessas experiências na vida de José serem muito comuns, ele vê anjo no sonho, Zacarias vinha um anjo falar com ele, apesar de ser isso na Bíblia, nos relatos bíblicos, principalmente no Velho Testamento, serem muito comuns, você não vê nenhum desses homens pedindo para que um anjo venha falar com ele. Você não vê Elias falando isso, você não vê Moisés. Muito pelo contrário, Moisés, quando Deus falou assim, olha, Moisés, leva esse povo que eu vou colocar um anjo à sua frente. Ele falou, não vou com anjo, eu não vou. Se o senhor não for com a gente, eu não saio daqui. Lembra dessa passagem? Deus mandou um anjo para ele. Não, eu não quero um anjo, eu quero o Senhor comigo. Então você percebe que não havia essa idolatria com relação a anjos, esse culto a anjos. Então José aqui, a experiência de José, eu não quero que os irmãos fiquem pensando que ele era dirigido pelos anjos. Não, se um anjo não falar comigo, eu não faço, enquanto eu não sonhar que o que eu vou fazer, eu não vou. Não, ele levava a sua vida normal. Em algumas situações específicas, Deus, na sua misericórdia, na sua soberania, decidia mostrar para ele um caminho através de uma visão e de um anjo, de uma profecia, sei lá. Mas não que isso era uma regra e era
uma forma de conduta de José e uma exigência de José. Isso é muito importante, irmãos, porque tem muitos irmãos entrando em enroscada porque fica querendo ouvir anjo e o anjo aqui ou o anjo ali. A pessoa chega na igreja, se está numa vigília, eu falo isso porque eu já participei, né? E já vi isso na igreja ali, numa vigília, principalmente vigília, né, Josué? Está todo mundo ali buscando o poder de Deus. Aí o pastor está aqui, o pregador, falou: irmãos, louvado seja Deus, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, nosso Senhor Jesus está no nosso meio. Amém, irmão, glória a Deus, todo mundo concorda. Aí se o cara falou: não, mas olha, irmão, eu estou vendo um anjo na porta, pronto. Aí a igreja entra em parafuso. Todo mundo corre para a porta, quer ser tocado pelo anjo, porque existe essa coisa mística, às vezes, no nosso coração. Mas não era isso que acontecia na vida de José, irmãos. Aquilo que acontecia na vida de José era um propósito de Deus para a vida dele. Uma coisa que Deus tinha determinado para ele, e não uma exigência, ou um pedido, ou uma forma de vida de José. Porque ele não tinha os anjos como protagonista na sua vida, como muitas vezes nós temos no nosso meio, infelizmente, entre alguns dos nossos irmãos, que o anjo é mais importante na igreja. A palavra de um anjo, a visão de um anjo é mais importante na igreja do que, às vezes, a própria palavra de Deus. Então, se eu falar: irmão, a Bíblia está dizendo assim, vai e não peques mais. O cara fala: tá bem, tá. Mas se eu falo, o anjo de Deus está falando para você ir não pecar. Não, agora eu vou obedecer. Que é o anjo que está falando, né? A palavra de Deus se torna menos importante do que anjo, menos importante do que tudo. Então, cuidado, irmãos, com essas questões místicas na nossa vida. Elas existem, Deus pode te mostrar alguma coisa através de um sonho, você ser livre por um anjo. Não, a Bíblia fala que eles estão aí para nos servir, né? Eles são ministradores para servir aqueles que são separados para a salvação. Está lá em Hebreus, né? Eu não vou discutir essa questão, né? Nem o sexo dos anjos e nem questão da doutrina dos anjos aqui com os irmãos agora. Mas a questão é, cada coisa no seu lugar. Eu estou dizendo para vocês, nós temos o devido cuidado. E para mostrar que José não era dirigido por anjo, mas era dirigido por Deus, e Deus é que, na sua soberania, mostrava através de sonhos para ele. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos ler o texto inteiro, vai. Lucas, capítulo 2, de 41 até o 46. Lucas 2, de 41 a 46. Presta atenção no relato. Esse relato é quando Jesus foi para o templo, quando ele era menino e foi para o templo discutir com os doutores. Todos os anos, seus pais, os pais de Jesus, José e Maria, viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, porque o judeu, pelo menos uma vez ao ano, ele tinha que ir para Jerusalém para festejar alguma festa. Podia ser a Páscoa, podia ser, mas pelo menos uma vez por ano ele deveria ir para Jerusalém, os judeus que não moravam na capital. Assim, sendo no ano em que ele completou 12 anos, Jesus, né? Eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem, prestando atenção. Imaginando que ele estivesse entre muitos companheiros de viagem, então os pais falaram: deve estar aí no meio da família e tal, né? Caminharam por um dia inteiro, então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então eles perderam Jesus, esqueceram de mim lá no templo. E aonde que está Jesus agora? Aí os pais começaram a procurar, né? Deve estar aí no meio da turma aí e tal, que viajou com a gente. Aí viu que não estava, começou a procurar entre parentes, não estava. Aí no 45, como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Falaram: se ele deixamos ele em Jerusalém, vamos lá, deve ter ficado lá, né? Não encontramos com ninguém. Após quanto tempo, irmãos? 3 dias, imagina 3 dias procurando seu filho. Uma vez a Margarete perdeu o meu filho, mas perdeu não, né? Ele saiu fora na feira, estava na feira, estava olhando ali, o Ivan saiu, acho que foi numa outra banca, na hora que ela viu: cadê meu filho? Não levou 2 minutos, ficou num pânico só. Agora imagina 3 dias procurando o Filho de Deus, eles sabiam quem eles tinham perdido, né?
Não perdemos simplesmente nossos filhos, nós perdemos o Filho de Deus, né? E agora, né? E ficaram 3 dias e o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que o ouviram ficaram maravilhados e tal, com a sua capacidade intelectual e com a maneira como se comunicava as suas conclusões. Mas o que eu quero destacar aqui é o 46. Após 3 dias o acharam no templo. Por que será que eu estou destacando isso, hein? Não sabe por que eu estou fazendo esse destaque? Alguém quer arriscar? Pode arriscar, irmão. Alguém quer arriscar? Tá bom, então ninguém quer arriscar, eu vou falar. Por que Deus não mostrou para José em sonho onde Jesus estava? Mas eu falava com o homem em sonho toda hora. Pelo menos 4 vezes aqui a gente viu. Deixou o homem em pânico 3 dias. Não, o anjo não podia, Fernando, chegar para José? E por que Deus não falou? Porque não é assim, não é padrão. Não é um padrão. E por que José não exigiu também? Ô Senhor, me mostra em sonho onde é que está meu filho. Está tão acostumado, é tão comum, né? Mas vocês não estão percebendo como é perigoso essa questão, quando você começa a padronizar coisas na Bíblia que Deus não padronizou? Deus poderia, 3 dias depois, dar uma colher de chá para José, né? Mostrou tanta coisa. Ô José, fica tranquilo, eis que o seu filho está no templo. E seria uma maravilha, uma bênção, a gente ia dar glória a Deus e aleluia. Mas só que Deus não fez assim, deixou ele procurando 3 dias. E não é porque ele queria castigar, porque aquilo foi uma distração normal de qualquer pessoa, não era um pecado em si. Foi uma distração ali na hora da festa, de repente se distraíram. Mas Deus poderia resolver dessa maneira, através desse padrão, que parece que estava estabelecido entre o Senhor e José, mas Deus não fez dessa vez, não. Dessa vez eu não vou mostrar através de sonho, através de anjo, onde está meu filho. Aí ele procurou depois de 3 dias e também não reclamou, aparentemente, nem... não sei nem se ele pensou a respeito disso, acho que é eu que estou pensando sobre isso, mas ele mesmo acho que nunca nem se incomodou com isso, porque isso não era um padrão. Então, irmãos, através esse é o último tópico. Então, nós queríamos, através da vida de José, estamos aprendendo isso, tá, irmãos? Apesar desse homem não falar, esse homem aparentemente não ser um protagonista, nem mesmo na história do Senhor, mas ele tem um lugar muito importante. A gente fala muito de Maria, fala muito até mais dos pastores, até mais dos magos do que de José, mas ele teve um lugar de muita importância, de muita relevância na vida do Senhor, até na questão de ter educado o nosso Senhor nos princípios da palavra de Deus. Devia ser um homem muito conhecedor da palavra de Deus. E nós concluímos dizendo o seguinte, irmãos, que às vezes nas nossas orações, a gente fala assim, não digo nas nossas orações, mas você pergunta para qualquer um de nós, você gostaria de ser como quem na Bíblia? Então, muitas vezes a gente escolhe Moisés, outros escolhe Abraão, outros escolhe Paulo, outros escolhe... Então, sempre escolhe o pessoal, né, de destaque, né? Mas a gente sempre escolhe só viver as partes boas de Moisés, as partes boas de Paulo. Não sei se a pessoa, quando fala que eu quero ser igual a Paulo, lembra do chicote, lembra da prisão, não. Mas normalmente a gente quer nós gostamos de sermos iguais àquelas pessoas normalmente que estão em evidência, é isso que eu quero dizer. Aquelas pessoas que estão em destaque, aquelas pessoas que chamam mais atenção. E dificilmente a gente vai querer ser uma pessoa que ficou praticamente na Bíblia no anonimato, né? Então, será que se Deus de repente chamou eu e você para servirmos a Ele no anonimato como José, obedecer a Ele, cumprir o plano dEle, fazer parte do plano dEle, cooperar com Ele, sem muito holofote, sem muita luz, sem muito glamour, será que também nós estamos dispostos a servir a Deus assim? Ou a gente gosta de servir a Deus quando a gente está em evidência? Uma pergunta aos nossos corações, irmão. Será que a vida cristã ela só se torna interessante quando ela me coloca em destaque? Ou será que uma vida anônima, né? Você servir a Deus de forma anônima, nós estamos dispostos a servi-lo com o mesmo coração, como se nós estivéssemos em destaque? Conta-se, irmãos, que um homem chamado... Não sei se essa história é verdadeira, mas está registrado nos livros, a gente vai citar.
um homem chamado Finney, Charles Finney, era um grande evangelista aí do século XVIII, XIX. E ele fazia muitas campanhas evangelísticas, tinha uma pregação assim, muito tocante, muitas pessoas se convertiam e tal. É um homem de Deus. Mas é dito que antes desse Charles Finney ir pregar em qualquer lugar que ele fosse fazer uma conferência, fosse fazer algum tipo de campanha evangelística, tinha um homem, que ninguém sabe quem é, que sempre estava antes de Finney lá naquele local, de joelhos, orando por Finney, para que a campanha fosse abençoada por Deus, que o avivamento de Deus fosse espalhado através da vida de Finney. Ninguém sabe quem é esse homem. Ninguém sabe. Nome. Mas, porém, ele existiu. Finney, com muito destaque, pregou para não sei quantos milhões de pessoas. E esse homem não. E às vezes a gente acha que você só está realmente servindo a Deus quando você está em evidência, pregando para multidões, ou fazendo isso, fazendo milagre, destacando. Todo mundo é conhecido na internet hoje em dia, né? Muitos views, muitos likes, aí você é o cara. Mas às vezes quando você está no anonimato e é desconhecido, parece que Deus não está te usando muito, ou talvez você não esteja fazendo parte desse plano que Deus tem para a sua vida. Então é coisa para a gente pensar. Que José, não, hoje eu lhe perguntei de manhã, quem tinha ouvido uma mensagem a respeito de José? Só o pastor Oswaldir levantou a mão. Não sei se os irmãos não prestaram atenção na pergunta, né? Vou perguntar de novo, antes de hoje, logicamente. Alguém já tinha ouvido uma mensagem sobre a vida, especificamente sobre José, fora o pastor Oswaldir? Nem 1%, 5 pessoas, 1% da igreja. Sobre Davi, quem ouviu uma mensagem sobre Davi? Davi o gigante. Alguns não levantaram, até de preguiça, né? Está na cara que já ouviu, né? Mas, não sei se você percebe, mas a importância de Davi é grande, mas a de José não é menor. O fato de um ter mais destaque, o outro estar mais no anonimato, isso não, diante de Deus, é a mesma coisa. Então, irmãos, a gente tem que avaliar o nosso coração, que às vezes, de repente, a falta de holofote nos incomoda, a falta de luz nos incomoda. Porque Deus, irmãos, Ele procura pessoas, servos, que tenham o coração tanto para servi-lo no secreto, como servir em público. Aquele que serve a Deus de forma destacada, amém, Deus está usando, Deus levanta um Elias hoje, levanta um Moisés, levanta um Paulo, Deus está usando homens aí, tem muitos homens que são conhecidos no Brasil, no mundo, e é de Deus e Deus está usando. Mas tem muitos que Deus talvez não vai usar dessa maneira. Mas Deus precisa tanto de um quanto de outro. E eu não sei de que lado você está. Talvez Deus levantou você para ser uma pessoa pública dentro do reino de Deus. Mas talvez Deus tenha escolhido você para ser uma pessoa mais no anonimato dentro do reino de Deus. Mas a questão é, eu estou aonde Deus quer que eu esteja? Eu estou estou cumprindo o encargo que Deus estabeleceu para que eu cumprisse? Essa é a pergunta. E se eu estou, irmãos? Amém. Amém. E independente se eu esteja em secreto, ou independente se eu esteja de forma mais pública, o meu coração tem que ser o mesmo, humilde diante de Deus. Eu vou encerrar contando uma historinha para os irmãos. Eu vou encerrar mesmo, tanto é que eu estou fechando meu caderno. Vou encerrar mesmo. Como que às vezes essa coisa de você estar em destaque é perigosa. E às vezes tem pessoas que é guiado por isso aí e é perigoso. Tinha 2 irmãos que eles iam dar eu já até contei aqui nos cultos. Quem vem nos cultos de oração normalmente já ouviram as minhas histórias, irmãos, por isso que eu falo. Uma vez num culto de oração eu contei essa história aí. Tinham 2 irmãos, 2 pastores, na verdade, né, que eles iam dar uma conferência em um determinado lugar. Um ia pregar de manhã e o outro ia pregar à noite. Aí, normalmente, de manhã, o público era menor, à noite o público era maior. Então, aquele que ia pregar de manhã, achou assim, falou, mas vou pregar de manhã para pouca gente, a minha mensagem é uma mensagem tão importante, né, que vai tocar tantas pessoas, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou trocar de horário. Eu vou pedir para o irmão
meu irmão que vai pregar de manhã, à noite, pregar de manhã, e eu prego à noite, que eu vou ter um público maior, vou ter um auditório maior, né? Aí, na noite anterior, né, ele chegou lá no quarto desse outro irmão, né, eram 2 pastores amigos, bateu na porta do outro pastor amigo, falou: querido, vou fazer uma coisa, vamos trocar de horário? Eu fico com o horário da noite e você fica com o horário da manhã? Aí o outro nem questionou, falou: tudo bem, para mim tudo bem, então você quer pregar de noite? Então você prega de noite, eu prego de manhã. Aí eles foram dormir. Mas só que aquele irmão que fez a troca não conseguia dormir. Ele sabia que a motivação dele estava errada, ele estava querendo por causa do glamour, né? Para se sentir mais importante, né? Aí, no meio da noite, ele foi lá na porta do irmão, bateu de novo, falou: irmão, me perdoa, eu estava querendo trocar porque eu estava querendo me aparecer mais do que o irmão, então vamos continuar nos mesmos horários, né? Aí acabaram trocando o mesmo horário. Os irmãos acharam que ele ia pregar de manhã, não ia pregar à noite, não ia ter ninguém, né? Mas a história é que ele se arrependeu a tempo. Mas muitas vezes, a razão da história é porque muitas vezes a gente é dirigido por essas coisas. Pela importância, se aquilo está dando evidência, se não está dando, e não nos preocupamos. Será que esse é o lugar que Deus me colocou? Lembra uma história que o pastor Danilo conta aqui, daquela irmã que fazia café? Uma irmã que chegou na igreja e falou para o pastor, com o pastor Danilo, não é a história que ele contou, né? Ele viveu a história. Falou: pastor, eu poderia vir aqui de manhã e fazer um café para os irmãos? Fazer café, irmãos. Não era pregar, ensinar na escola dominical. Fazer café. O pastor falou: beleza, irmão, pode vir fazer o café. Ela vinha de manhã, fazia o café, e aquele café que ela fazia começou a se tornar um local de comunhão. E as pessoas ficaram ali, aquele café começou a ser o atrativo para que as coisas fossem acertadas, pessoas recebessem oração, e ficou praticamente o culto do café. O café daquela irmã que só fazia café, mas só que ela estava fazendo o que Deus queria que ela fizesse. E às vezes aquele café podia curar mais do que às vezes uma palavra, até mais do que um louvor, dependendo do dia, dependendo da situação. E era o caminho que Deus tinha, às vezes, para usar um servo para estar trabalhando na vida de outro, e assim vai. Amém, irmãos? Então, vamos ficar em pé e vamos confiar que o Senhor, onde o Senhor me colocar, eu quero te servir. Eu quero estar pronto para te servir, independente da evidência que isso vai me dar e do glamour que isso vai me dar. Não é fácil, irmãos, obedecer prontamente como José, mas nós percebemos que essa é a vontade de Deus. Quanto menos você questionar a Deus, mais fácil vai ser o caminho dele nas nossas vidas. Amém, irmãos?